Olá, Deus abençoe. Não esqueça de se inscrever, deixar o seu gostei, deixar o seu like e fazer seus comentários. Ajude-nos a divulgar esta mensagem. Deus abençoe. Lembre-se sempre que a gratidão traz a multiplicação. A gratidão traz bênçãos e traz multiplicação. Então, tudo começa com sermos gratos na medida em que estamos. Gratos não é conformado, não confunda isso, pelo amor de Deus. Tem muito passivo, muito acomodado, muito preguiçoso, dizendo que ele está grato a Deus e não passa de preguiça, não passa de passivismo, de comodismo, e não misture as coisas. Grato é uma coisa, viu? Não tem nada a ver com conformismo, tem a ver realmente com a gratidão, com a medida que estamos, porém, Deus tem sempre muito mais preparados para nós. Nós temos falado, trazido a vocês alguns ensinamentos importantes. Quando nós fazemos, eu dizia ontem o seguinte, quando nós fazemos um projeto como este, pedido é uma coisa, projeto é outro. Pedido é muito fácil, você fazer um pedido e faz o pedido e se acomoda e não tem força, não tem poder, não tem unção, não tem absolutamente nada envolvido nisso. Eu disse, nós falamos ontem que tudo na sua vida é documentado, tudo. Você nasce, tem a certidão de nascimento, você casa, tem a certidão de casamento, você compra um carro, tem escritura, o documento, você compra uma casa, um imóvel, tem escritura, nasce o seu filho, você documenta, você vai fazer um negócio, você documenta, tudo é documentado, tudo é registrado. A nossa vida também, os nossos projetos devem ser documentados. Eu dizia, se não me falha a memória, o ano passado ou o ano retrasado, a bispa buscou alguns memoriais, que ela chama de memoriais. Memoriais que são os seus pedidos, feito no passado. Tudo aquilo que ela foi registrando e colocando diante de Deus em oração e apresentando a Deus, e a materialização, e hoje tem esses memoriais registrados, esses documentos, e mostrando a operação, a realização, o quanto Deus, Ele é fiel, o quanto Ele faz. E nós temos ensinado isso a cada ano, ao povo do Ministério Mudança de Vida, e isso, para aqueles que julgam e acreditam não ser algo importante, eu vou mostrar a você, primeira coisa na vida de uma pessoa, eu vou te dar vou fazer um ensinamento importante a você, que nunca caminhe motivado por elogios, porque às vezes as pessoas nos elogiam, e dizem que nós somos isso, que nós somos aquilo, que nós somos pessoas grandes profissionais, que nós somos pessoas não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E é verdade que nós precisamos olhar para nós com muita lucidez, com muito realismo, com muita clareza, porque é facilmente descobrir se somos o que achamos que somos ou o que dizem que somos. Os nossos resultados falam se somos.
Ponto. Não adianta ninguém bater no peito e falar eu sou, porque os resultados é que vai provar o que somos ou o que não somos. O que construímos, o que temos vivido, experimentado. Então, nós precisamos olhar para nós, para a nossa vida, com muita lucidez. E os ensinamentos que nós temos trazido a vocês, nós temos feito nas últimas segundas-feiras. Por exemplo, ontem foi uma reunião importantíssima. Sinto muito por quem não esteve nessa reunião, porque são ensinamentos para uma vida extraordinária, para uma vida gloriosa. Então, existem algumas leis que têm que ser praticadas, e isso faz parte da lei da fé. Tem algumas coisas, como ontem nós falávamos, que as pessoas que elas são ingratas, não são gratas, são ingratas, que vivem para reclamar, murmurar, para falar, questionar, lamentar, se lamentar, essas pessoas nunca saem da medida que estão e nunca vão para uma medida maior, jamais irão, porque a ingratidão é um pecado. A ingratidão, ela amarra a vida da pessoa. A ingratidão impede que a pessoa ela viva coisas maiores. Então, nós mostramos uma série de referências bíblicas falando sobre isso e mostrando o Senhor Jesus orando, dando graças, agradecendo por tantas coisas, né, e a multiplicação, os milagres acontecendo, e o Senhor agradecendo até por uma oração, por um milagre que ele nem havia recebido, ele já estava agradecendo antes mesmo de fazer a oração por aquele milagre. Então, começa por aí. Às vezes, muitos não vivem essa lei, né, a lei da gratidão. E a lei da gratidão, ela traz bênçãos e traz, diga comigo, a multiplicação. Nós temos falado sobre o poder das declarações, que você crê da maneira certa, você pensa da maneira certa, você fala da maneira certa e você age da maneira certa. Sem essas coisas, ninguém nunca terá uma vida diferente, uma vida extraordinária, uma vida abençoada. Então, nós falamos nas últimas segundas-feiras de tantas palavras que não podem sair da nossa boca, que são palavras poderosas, que cria, que traz a existência, aquilo que não existe, que produz o milagre em nossas vidas. Aquilo que nós ensinamos na igreja, hoje nós estávamos assistindo um documentário muito interessante, bastante interessante. Uma pesquisa, talvez alguns já tenham visto isso, uma pesquisa, um cientista, que começou a fazer um estudo profundo sobre a água. Alguém já viu esse estudo ou não? Não viu? Viu? Bastante profundo, foi feito um estudo, e primeiramente, olha os pontos, tá? Presta atenção, porque eu não estou lançando palavras ao vento. Primeiramente, foi colhido água de fonte natural. Pegaram essas águas de fontes naturais e colocaram em pequenos 50 recipientes, né, 50 peças, e foi colocado uma gota em cima, e foi levado a uma temperatura baixa para ser congelado. E as experiências que eles fizeram com a água, tanto fizeram com a fonte natural quanto com a água da torneira, que a de fonte natural ela produzia cristais com formas extraordinárias, lindas, parecendo verdadeiras joias. E as da torneira não produziam, não produziam os mesmos cristais. Mas aí o mais interessante é que colocaram essas águas em alguns frascos. E nesses frascos, fizeram a experiência. Alguns colocaram palavras, colados como um rótulo, palavras
maravilhosas, palavras de bênção, palavras de agradecimento, como, por exemplo, o obrigado, e outros frascos colocaram palavras ruins, palavras negativas, e levaram ao mesmo freezer, né, ao mesmo câmara de baixa temperatura, para congelar. E aí, inexplicavelmente, você pode entrar na internet depois que você vai ver, tá? Isso tudo está documentado. Inexplicavelmente, aqueles que estavam escritos palavras boas, como rótulo, produziram cristais lindíssimos, extraordinários. Aqueles que estavam escritos palavras ruins, negativas, não produziram cristais. Não produziram, e às vezes, quando tentavam produzir, produziam coisas sem forma, não tinha forma alguma, e a grande maioria era como se tivesse tido uma explosão lá. Essa foi uma. Então, você vê que só de escrever no rótulo, inexplicavelmente, produziu cristais que eles não têm como explicar como foi produzido. Mas para aí a experiência? Não. Aí separaram frascos para falar, pronunciar, declarar palavras sobre aqueles frascos. Então, os frascos que eram declarado palavras boas, palavras de bênçãos, inclusive a água que foi abençoada, ela produziu cristais magníficos, com formas que você não tem nem como, um homem não pode fazer aquilo, de tão lindo. E a água que foi pronunciada, palavras negativas, não produziu. Amém? E agora mais forte. Eu disse que a água extraída de fonte natural produziu facilmente. Mas a água extraída da torneira não produziu. Ok? Fizeram uma corrente, várias pessoas deram as mãos e começaram a liberar palavras, pensamentos, aliás, diga comigo, pensamentos. Pensamentos bons para aquela água. Ela que não produzia, produziu. Somente com o poder dos pensamentos. E daí, bispo? E daí o quê? E daí, bispo? O que isso tem a ver com a minha vida? Não sei. Você é só 70% de água no seu corpo. Responda você. O que teu corpo está produzindo? O que a tua vida está produzindo? Responda você. É 70% de água aí no seu organismo. E da sua vida para a vida aqui fora. De dentro de você para fora. Responda você. E a mesma experiência que muitos devem ter visto, foi feito com o arroz. Já viu o arroz? A experiência do arroz ou não? Colocaram um pote cheio de arroz e o outro pote cheio de arroz e começou a declarar palavras boas, palavras que edificam, obrigado, a gratidão,
e palavras ruins, palavras amargas, palavras pesadas, esse apodreceu, esse exalava um perfume e permaneceu e ficou bonito e exalava um perfume maravilhoso. Como se explica? Aí eu faço a pergunta, será que é importante o que nós fazemos? Será que é importante a pessoa escrever e profetizar os seus sonhos, escrever os seus projetos? Será que é importante as declarações de fé, que 2018 será o melhor ano da sua vida, que você vai viver o que você não viveu, que você vai conquistar o que você não conquistou, que você é mais do que vencedor, que você é mais do que vitorioso? Será que é importante ou não? Sim ou não? Você é 70% de água. E mais, como nós temos falado, se você é uma pessoa ingrata, amarga, que só fala negativo, que só amaldiçoa a sua vida, você está liberando no seu organismo uma química ruim, você está liberando no seu organismo cortisol, que é o hormônio do estresse, está produzindo cada vez mais dentro de você somente aquilo que não presta, aquilo que não é bom e que não vai trazer resultado da sua vida. Mas as pessoas que sonham, projetam, as pessoas que estão cheias de sonhos, declarando, profetizando, isso cientificamente, agora nós não estamos falando simplesmente biblicamente, porque os cientistas só estão comprovando o que a Bíblia ensina. Eles só estão chegando à realidade daquilo que a Bíblia ensina. Que o poder da oração, poderão viver esses ossos, filho do homem. Tu sabes, então profetiza sobre ele, declare sobre ele, e diga assim diz o Senhor, ó vale de ossos secos. E eu profetizei conforme me deu ordem, e enquanto eu profetizava, houve um barulho, um rebuliço, e ossos foram se juntando a ossos, e olhei, e foi se formando os tendões, e olhei, e foi crescendo a carne, e olhei, e foi formando a pele, e orei, e havia um corpo formado. Tudo o que disser, não duvidando em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será? Disser, como imaginou a sua alma, assim é. Então, chegue à conclusão, porque enquanto tem alguns questionando, tem outros vivendo, estão desfrutando. Aquilo que não só é comprovado e ensinado pela palavra, aí o cientista diz o seguinte, como isso acontece? Não sei, só que acontece. Porque é liberado energia, é liberado poder, do qual acontece. E aí, falando do homem, você é 70% de água, 70% de água no teu corpo. Pode estar produzindo cristais maravilhosos ou só coisas negativas. E atraindo para a tua vida só coisas negativas. Porque crê da maneira errada, fala da maneira errada, pensa da maneira errada e age da maneira errada. Está à tua disposição, pode entrar lá, o que a água fala. Tem vários estudos sobre isso. E isso foi espalhado, e mostra, e aí alguns deles dizendo sobre isso. Se é capaz de produzir isto, então o que não é capaz de produzir na vida do homem? No corpo do homem? Você entendeu o raciocínio ou não? Como você explica que cola um rótulo numa água, escreve uma boa palavra ali, e coloca outra aqui, e essa produz, essa não produz? Só de escrever. Como se explica, porque é isso que acontece, como se explica quando aquela água que não é de fonte natural não produz, mas quando se unem pessoas e liberam pensamentos
bons, positivos para aquela água, ela produz. Ela não produzia, ela passa a produzir. Está entendendo o quanto é importante? Crê errado, pensa errado, fala errado, age errado, não espere nada diferente, vai dar tudo errado. Tudo errado. Porque nós já começa pelo próprio nosso organismo. Já estamos liberando coisas que não são boas. E aí, como é que eu mudo isso, bispo? É justamente trabalhando, né? A minha capacidade. Espera aí, eu tenho aprendido com a palavra, eu tenho meditado na palavra. A palavra tem me ensinado como pensar, como falar. Jesus chega ali, antes de ressuscitar Lázaro, diz: Pai, eu te agradeço por haveres me ouvido, porque tu sempre me ouves. Ele estava agradecendo pela oração que ele ia realizar, mandar Lázaro sair. Lázaro, sai para fora. O morto de 4 dias saiu. Como nós falamos ontem, 5 pães e 2 peixinhos. Diga comigo, 5 pães e 2 peixes. Aqueles 5 pães e 2 peixes não dava para nada. Era uma multidão. Não dava para nada. Mas, Pai, graças te dou. Agradeceu, abençoou. E o milagre da multiplicação aconteceu. O pouco se transformou em muito. Diga comigo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, ao que bate, se abre. Se vós, pois sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará coisas boas aos que pedirem. Aos que? Deus sabe. Aos que? Por isso que eu tenho que pedir. Por isso que eu tenho que escrever. Por isso que eu tenho que projetar. Por isso. Só estão chegando à conclusão do que a palavra nos ensina. Do que a Bíblia nos ensina. Vamos lá, projeta aí, por favor, Provérbios 22, 29. Vês tu, diga comigo, a um homem perito na sua vocação? Esse não assistirá perante homens obscuros. Muda a tradução, tem outras. Viste um homem diligente na sua obra, perante reis, será posto. Não será posto perante os de baixa sorte. Você já observou um homem habilidoso em seu trabalho? Será promovido ao serviço real, não trabalhará para a gente obscura. Você vê um homem habilidoso e experiente em seu trabalho? Ele permanecerá em honra diante dos reis, ele não ficará diante de homens obscuros. Você conhece alguém que faz bem o seu trabalho? Saiba que ele é melhor do que a maioria e merece estar na companhia ou companhia de reis. E quanto a quem é hábil em seu trabalho, eles serão reconhecidos e convidados a servir reis em vez de pessoas normais. Volta ao primeiro agora, por favor. Vês tu um homem perito na sua vocação? Esse não assistirá perante homens obscuros. O quanto é importante, eu perguntava semana passada, né? Você é bom no que você faz ou você acha que você é bom? Bispo, as pessoas me elogiam, mas elas voltam? Porque às vezes tem gente que elogia, mas nunca mais volta. E você só vai saber se realmente você é bom se volta. Se elas retornam. Aí você sabe.
que realmente você é bom, porque você faz algo que é diferente. E esse é um ponto importante para que muitos invistam, aprimorem. Porque se nós somos cooperadores de Deus, inclusive na boa construção, não só na obra, mas na boa construção da nossa própria vida, nós temos que buscar fazer muito bem a nossa parte. Temos que buscar aperfeiçoar, ser perito, ser hábil. E quando nós falamos, nós precisamos... Existem uma série de coisas importantes, né, para a gente trazer em reflexão. Às vezes tem pessoas que ela é extremamente habilidosa no que faz, certo? Mas não tem habilidade nenhuma para lidar com os outros, no tratamento das pessoas. Aí também tem um problema. Porque existem pessoas que ela produz algo, ela confecciona algo, ela fabrica algo, ela é extremamente habilidosa. Mas tem gente que não fabrica nada. Existem pessoas que o seu trabalho é a comunicação, é a boa comunicação, é lidar com as pessoas, é lidar com o público. E assim cada um dentro da sua. Amém, pessoal? E aí, se você não é perito, se você não busca se aperfeiçoar, porque aquele que se aperfeiçoa, aquele que é perito, ele não vai estar com aqueles de baixa sorte. Ele vai estar numa posição de honra. E nós precisamos estar atentos, porque não adianta simplesmente orar, tem que agir, e agir muito bem. Até porque a palavra oração compreende as duas coisas, orar e agir. Amém? Então, nós precisamos, eu preciso, é ano de crescimento, é ano de evolução, eu quero viver coisas maiores, melhores, então eu quero também me aperfeiçoar e crescer e evoluir. Eu quero aperfeiçoar naquilo que é meu ponto fraco, naquilo que eu não tenho sido tão bom, naquilo que eu quero me tornar perito, naquilo que eu não sou perito, ou não tenho sido perito. Porque tem pessoas investindo nisso. E aí, se eu não invisto, é complicado, eu estou um passo atrás. Você é bom no que faz? Dizem que eu sou, bispo. Não, você acha que é ou não? Posso melhorar, então melhore. Invista nisso. Seja na sua prestação de serviço, seja ela qual for, né? Se você é um prestador de serviço, se a sua área é a comunicação, se você é fabricante, se você fabrica algo, não sei, cada um dentro da sua, tem que se aperfeiçoar e se tornar um perito, porque o perito não vai estar em meio àqueles de baixa sorte. Amém? Passei pelo campo do preguiçoso, pela vinha do homem sem juízo. Havia espinheiros por toda parte. O chão estava coberto de ervas daninhas e o muro de pedra estava em ruínas. Observei aquilo e fiquei pensando. Olhei e aprendi esta lição. Vou dormir um pouco, você diz, vou cochilar um momento, vou cruzar os braços e descansar mais um pouco. Diga comigo, mas a pobreza lhe sobrevirá como um assaltante, e a sua miséria como um homem armado. Por quê? Preguiçoso. Cochilou. Dormiu no ponto. Deixou de fazer o que precisava fazer.
Isso tudo faz parte da boa sabedoria, né, que nós temos buscado de Deus, a sabedoria, a inteligência espiritual, a inteligência para a vida, porque a inteligência nos leva a agir da maneira correta, né, a crer da maneira correta. Quando você crê da maneira correta, você crê que é possível você ir além, que é possível você viver coisas maiores, você conquistar coisas maiores, você realizar coisas maiores. Você crê dessa forma, você pensa. Então, aí você sabe que Deus colocou algo nas suas mãos, né? Esse algo que Deus colocou nas suas mãos, que todos nós começamos numa medida menor, numa medida muito menor daquela que gostaríamos de começar, mas é o que a Bíblia ensina, né? Se você não dá conta do pouco, você vai dar conta do muito. Se você não é fiel no pouco, você vai ser fiel no muito. Se você não lida bem com pouco, você vai lidar bem com muito? Não vai. Amém? E é assim, né? Aquilo que nós fazemos, mas é muita coisa, é muito trabalho. Volta ali, por favor. Volta ali. Passei pelo campo do preguiçoso, pela vinha do homem sem juízo. A vinha é espinheiro, por toda parte. Por quê? Você sabe que isso aqui é muito comum, né? Às vezes o espinheiro vai se levantando no seu trabalho, na sua empresa, e você, de preguiça de ir lá arrancar, e quando eu digo espinheiro, você sabe o que eu quero dizer, né? Sabe, não sabe? O que seria hoje? Não tem pessoas que as atitudes dela só vai levantando sujeira, só espinhos lá dentro? Sim ou não? Só vai levantando espinheiro, só. E aí eu preciso estar atento e tirar. Olha lá, o chão estava coberto de ervas daninhas, e o muro de pedra estava em ruínas. Diga comigo, o muro de pedra estava em ruínas. Peraí, o muro geralmente é um sinônimo de proteção, de segurança. Cadê? Em ruínas. Preguiçoso. Não faz o que tem que fazer. Não ora, não busca, não age. Não faz, já está esperando o que diferente? O que está esperando diferente? O muro está em ruínas, está lá, está caindo, está aberto para quem quer entrar, para quem quer lesar, para quem quer roubar. Erva daninha para o chão, em vez de limpar e plantar coisas boas, está lá cheio de ervas, espinheiros e mais espinheiros. Depois eu vou reclamar do quê? Pobreza está chegando e aí eu vou reclamar do quê? Passa. Observei aquilo e fiquei pensando, olhei e aprendi esta lição. Vou dormir um pouco, você diz, vou cochilar um momento, vou cruzar os braços, diga comigo, vou cruzar os braços e descansar mais um pouco. Puxa vida, não é hora. Vou cruzar os braços, vou descansar mais um pouco, momento que eu tenho que limpar a sujeira, momento que eu tenho que fechar as brechas do muro, momento que eu tenho que arrancar a erva daninha. Mas a pobreza lhe sobrevirá como um assaltante, e a sua miséria como um homem armado. Aprendeu essa lição também? Diga, eu aprendi essa lição, bicho. Sabe por quê? Eu posso falar porque eu vejo isso direto. Às vezes as pessoas estão vendo que algo não está certo, não está bom, está vendo lá a erva daninha, está vendo lá crescendo espinheiro, está vendo lá e deixa. Está vendo que o muro está ficando em ruínas, está aberto, tem uma abertura enorme, e deixa. E aí? Só que é a sua vida, é a sua casa, é o seu negócio, é a sua prosperidade, porque a pobreza lhe sobreviverá, é a sua prosperidade.
Amém, gente? Está entendendo a mensagem ou não? Geralmente as pessoas não gostam desse tipo de mensagem, não. Sabe por quê? Porque isso requer atitude, requer esforço. E é mais fácil a gente contar com a sorte. Não é? É mais fácil a gente... É mais ou menos igual quando você está... É mais ou menos quando você está com a vida financeira toda bagunçada, e você já sabe que está com um problema sério e a sua conta está uma bagunça, e aí você tem medo de puxar o extrato, porque você não quer ver o extrato. Então você prefere depois ter a notícia ou a surpresa de quanto está, porque você já sabe que está errado. Quem já teve medo de puxar o extrato? Pode levantar a mão, ó, aqui, estou de mão levantada, estou de mão levantada, eu já tive medo de puxar o extrato. Eu já preferi não puxar para não ver. E será que é inteligente isso, a gente não puxar para não ver? Não é inteligente. Então, a mesma coisa pode acontecer, eu passo, está ali o espinheiro, vou fingir que eu não vi ele. Está ali a erva daninha crescendo, eu vou fingir que eu não vi ela. O muro está uma brecha enorme lá, eu vou fingir que eu não estou vendo. Só que eu estou me enganando, porque eu vou ter que lidar com isso depois. E pode ser que no momento que eu resolvo tratar isso, pode ser tarde. Aí isso é bem mais complicado para tratar. No comecinho era fácil arrancar, depois ficou complicado. No começo o muro era só uma brechinha, fácil de acertar. Agora já está quase o muro inteiro no chão. Amém? Os homens de Efraim, Juízes 12:1. Os homens de Efraim foram convocados para a batalha. Dirigiram-se para Zafon e disseram a Jefté: por que você foi lutar contra os amonitas sem nos chamar para irmos juntos? Vamos queimar a sua casa e você junto. Jefté respondeu: eu e meu povo estávamos envolvidos numa grande contenda, ou numa grande guerra com os amonitas. E embora eu tenha, diga comigo, embora eu os tenha chamado, vocês não me livraram das mãos deles. Ou seja, vocês não vieram, né? Falta de chamar não foi, eu chamei. Quando vi que vocês não ajudariam, diga comigo, arrisquei a vida e fui lutar contra os amonitas. Eu arrisquei e fui lá. Eu arrisquei, diga comigo essa palavra, arrisquei e fui lutar contra os amonitas. E o Senhor me deu a vitória sobre eles. E por que vocês vieram para cá hoje para lutar contra mim? Jefté reuniu então todos os homens de Gileade e lutou contra Efraim. Os gileaditas feriram os efraimitas, porque esses tinham dito: vocês gileaditas são desertores de Efraim e de Manassés. Os gileaditas tomaram as passagens do Jordão que conduziam a Efraim. Sempre que um fugitivo de Efraim dizia: deixe-me atravessar, os homens de Gileade perguntavam: você é efraimita? Se respondesse que não, diziam: então diga Shibolete. Diga comigo, Shibolete. Significa rio caudoso, enchente, vida. Se eles dissessem Sibolete, sem conseguir pronunciar corretamente, diga comigo, sem conseguir pronunciar corretamente a palavra, prendiam-no e matavam-no no lugar de passagem do Jordão. 42.000 efraimitas
foram mortos naquela ocasião. Você sabe que nós sempre falamos o seguinte, a palavra sempre, ela se repete, né? Muda só, a história se repete, muda sempre os personagens, a época e os personagens, mas a história é sempre quase que a mesma. Quando Jefité, como ele disse, né, os efraimitas foram questionar por que eles foram à luta e não chamaram eles, mas eles não foram questionar isso, é porque nessa luta contra os amonitas, eles conquistaram mais 20 cidades, e quando eles viram que eles conquistaram mais 20 cidades, cresceu o olho, né? Eles já estavam interessados, era no que havia sido conquistado. Aí ele foi tirar satisfação com Jefité, mas por que você não nos chamou para ir à luta? Eu chamei, mas vocês não vieram me ajudar, ou me livrar. Aí eu me arrisquei, e Deus me deu a vitória. Agora vocês vêm aqui e querem lutar contra nós, estão questionando e se lamentando aquilo que eu chamei vocês e vocês não vieram, e quiseram lutar, quiseram criar situações. Quando eles entrarem em combate, a verdade é, só para você entender o resumo, e o ponto que eu quero pegar é justamente aqui, ó. Quando entraram em batalhas, o povo de Gileade, na verdade, como a maioria já tinha atravessado o Jordão e os efraimitas não tinham ficado para trás, grava essa palavra e repita ela comigo, ficaram para trás, quer dizer, não acompanharam, ficaram para trás. Eles, nessa contenda, nessa guerra, eles também perderam. E quando eles vieram para atravessar, então os gileaditas fizeram ali uma espécie de uma barragem, um pedágio, e diz, quem é vocês? Nós somos efraimitas, fazemos parte do povo. Então diga comigo, Shibolete. Você é muito obediente, eu só estou falando o que ele falou. Se eles dissessem Sibolete, sem conseguir pronunciar corretamente a palavra, prendiam-no e matavam-no no lugar de passagem do Jordão. 42.000 efraimitas foram mortos naquela ocasião. Sabe o que significa? Olha aqui para mim, porque eu disse, né? Quando eu chamei vocês para vocês virem, vocês não vieram. Quando eu chamei vocês para nos ajudar, vocês não vieram. Agora vocês estão questionando. Agora vocês querem fazer parte disso. Você vê que tem pessoas que elas vão se perdendo tanto, que até a maneira dela falar, a linguagem dela, não é a mesma daqueles que estão lá na frente. Eles não conseguem acompanhar o mesmo linguajar, a mesma forma de falar. Como nós temos falado aqui, parece uma coisa simples, né? Parece uma coisa simples, porém, poxa, mas eles foram mortos simplesmente porque não conseguiram pronunciar Shibolete? Não, sim, justamente o espírito que estava dentro deles, e eles não conseguiram acompanhar, estar junto com aqueles que Deus havia abençoado, que Deus havia dado vitórias, e estava dando vitórias. Eles não conseguiam nem falar a mesma língua, não conseguiam nem pronunciar a mesma palavra, até uma palavra simples que significava vida, eles estavam pronunciando uma palavra contrária que significava morte. Acontece a mesma coisa, nós temos falado, a mudança da vida de uma pessoa acompanhada da sua crença, acompanhada da sua maneira de falar, da sua maneira de pensar, diga comigo, da sua maneira de falar. Se a pessoa não consegue falar certo, se a pessoa não consegue vigiar e fazer as suas declarações de fé, as suas declarações de vitórias, a pessoa não consegue declarar, chamar as coisas que não são como se já fosse, a pessoa, ela está, aparentemente ela faz parte do mesmo povo,
Aparentemente ela era para estar desfrutando das mesmas vitórias, das mesmas conquistas, mas ela vai ficando tanto para trás, tanto ela não acompanha o Espírito, não acompanha a fé, não acompanha a maneira de falar, e depois vai questionar o quê? Está entendendo o que eu quero dizer? É o que eu disse outro dia. Tem gente que diz assim: ai, vocês mudaram. Todo mundo tem que mudar. Todo mundo precisa evoluir. Você sabia qual é o grande problema que acontece nos relacionamentos de um modo geral? Geralmente é porque um evolui muito, o outro fica lá atrás, lá embaixo. Aí começa, um evolui muito, o outro não. Um cresce, o outro não. E nós temos que evoluir. Se a minha mentalidade, se a minha forma, se a minha fé for a mesma do ano passado, do ano retrasado, eu estou frito. Você está achando que a fé que você tinha o ano passado, essa vai ser a mesma? O que o ano passado, o ano retrasado, trouxe de tantos benefícios à sua vida? Nós estamos num processo de evolução. Nós estamos num processo de crescimento. E quanto mais você avança, eu disse outro dia, né? Quando você não tem nada, você não tem o que perder. Mas quando você começa a conquistar coisas importantes, você tem muita coisa a perder. Muita coisa a perder. E aí, o grande engano, né? O grande engano de muitos. Como falei muita semana passada sobre isso, tem gente fracassando na necessidade, mas tem gente fracassando na prosperidade. Tem gente fracassando no pouco, mas tem gente fracassando no muito. Existem pessoas fracassando no muito. E nunca vai poder, posso todas as coisas daquele que me fortalece. Porque tem gente que não sabe lidar com a necessidade, como tem gente que não sabe lidar com a prosperidade. Porque quando alcança alguma coisa, é como se ele já não precisasse mais fazer o que ele fazia. É como se ele não precisasse ser fiel como ele era, que ele não precisava mais fazer o que o trouxe até aqui. Esse é um grande engano. Quando você não tem nada, você não tem nada a perder. Ou só tem a vida. Mas quanto mais você tem, mais você tem que botar força, porque aí você tem muito a perder. Quanto mais você avança, você tem muito mais a perder. E em tudo, o preço a pagar é muito maior, é muito mais alto. Amém? É um engano da pessoa falar assim: eu não preciso porque agora eu já... Não, você tem muito a perder. Você tem muito a perder. Quanto mais você avança, mais força você tem que colocar. Mais espírito você tem que colocar. E o que nos chama a atenção é que os efraimitas não acompanharam. Era o mesmo povo, não falava nem conseguia falar a língua corretamente. Às vezes nós podemos fazer parte do mesmo povo e não falamos a mesma língua. Nós fazemos parte do mesmo grupo e não temos o mesmo espírito. Não falamos a mesma língua, ou o mesmo linguajar de fé. E aí? Tem gente, Deus abençoando e entrando e conquistando. E outros? Amém? Fica em pé, pega o teu propósito. Vou repetir mais uma vez. Quem não tem sonhos, quem não tem metas, quem não tem projetos, está infeliz, frustrado, amargo. Talvez muitos depressivos.
falando amargamente, liberando um nível de cortisol altíssimo no seu organismo, no seu corpo, produzindo células ruins, praticando a lei da ingratidão, porque não é grato nem no que tem recebido, não é grato a Deus, não é grato à vida, não é grato às pessoas, não é grato a quantas coisas maravilhosas que você já tem, quantas riquezas, né? Como eu disse, nós estamos numa reunião de prosperidade, né? Sim ou não? Só que a menor riqueza que você tem é a financeira. Essa é a menor. Essa é a que tem menos valor. Porque se você puder mensurar as suas riquezas, você vai descobrir que você já tem coisas que o dinheiro não pode comprar. Você já tem coisas que nem que você tivesse uma fortuna incalculável, você utilizaria essa fortuna para comprar o que você já tem, se você não tivesse. Como falamos ontem, a família que você tem, a esposa, os filhos, a saúde que você tem, todos os membros do seu corpo. E o que você não tem, na gratidão, na fidelidade, e projetando, porque isso é muito bom, faz parte da vida, faz parte. Nós temos sonhos, projetos, e nós conseguimos muito mais sermos, quando temos essa mentalidade de liberalidade, podemos ser muito mais úteis, necessários na obra do Senhor, porque temos condições de fazer muito mais pela obra, não só com nossa própria vida, mas com os recursos que Deus tem colocado em nossas mãos. É verdade ou não é? Você, sem dinheiro é uma coisa, com dinheiro você tem condições, além de ser um grande servo, você tem condições de investir muito mais no reino, e através dos seus investimentos nós atingimos muito mais almas, ganhamos muito mais almas, alcançamos muito mais almas. Então, o dinheiro é algo extremamente importante em todo esse propósito e projeto, a obra do Senhor. Agora, é importante que você entenda que você não vai viver nada diferente. Às vezes as pessoas falam muito, eu costumo dizer o seguinte, volto a dizer aqui, não caia em conversa fiada, não, nem sua, não se engane e não se deixe enganar, viu? Às vezes até a própria pessoa fala dela e tem uma visão distorcida dela mesma, e ela está se enganando, ou se deixando enganar, porque ela gostaria de estar vivendo coisas diferentes, gostaria de estar muito além do que está, e é fazendo justamente diferente do que tem feito, é que você vai chegar lá. Como eu disse, você começa, quem não tem sonhos, quem não tem projetos, quem não aprendeu a consagrar, apresentar a Deus, tem muita gente frustrada, tem muita gente infeliz. E tem muita gente que poderia estar vivendo muito mais, muito além do que está, se estivesse fazendo da maneira correta. Então é parar e dizer, não, eu preciso mudar minha maneira de pensar, minha maneira de falar, as palavras que saem da minha boca, porque você, como eu disse aqui agora, cientificamente, você 70%, seu corpo é formado basicamente por água. O que você está produzindo aí? E o que você está produzindo fora? Precisa mudar.
Se só a maneira de pensar, a intenção, faz com que uma água produza cristais, a maneira de pensar, a intenção, o projeto que nós fazemos, o que não produz na nossa vida, o que não produz na sua vida. O você profetizar, tudo o que disser lhe será feito. O que a Bíblia diz? Tudo é possível ao que? O que é possível ao que crê? Tudo. Tudo. Eu costumo dizer que, inclusive é isso, né? Ninguém responde pela fé de ninguém. Às vezes tem pessoas que falam assim, isso não funciona assim, guarde para você. A sua opinião você guarda para você. Você não pode responder pela fé dos outros. Porque se eu fosse pelo que os outros falam que não deve fazer, a porta da igreja estava fechada. Sabia disso ou não? Sabia disso? As portas da igreja estavam fechadas, porque o tanto de coisa que as pessoas acham que você não devia fazer, nós não teríamos ganhado uma alma para Jesus até hoje, não teria feito nada para o reino, de tanta opinião desnecessária. Porque todo mundo tem uma opinião, e geralmente quem tem muita opinião faz muito pouco. Sabia disso também ou não? Às vezes a pessoa não dá conta da própria vida, tem opinião para tudo, sabe da opinião em tudo, não realiza nada. As realizações são medíocres. E nós precisamos ser realizadores. Eu aprendi uma coisa na vida, eu aprendi há muitos anos que eu não tenho que dar opinião em nada, eu tenho que mostrar. É verdade, eu aprendi isso. E eu vivo isso dentro do ministério. Não tenho que falar que se eu concordo com isso, se eu concordo com aquilo, se eu acho isso, se eu acho aquilo. Eu tenho que dar o bom exemplo. É isso que eu tenho que fazer. E outros sigam o bom exemplo. Que aí você mostra na sua vida, você mostra com as suas obras, você mostra os seus frutos, e aí outros seguem esses bons frutos. Porque às vezes tem gente que tem opinião e não tem fruto nenhum. Estou certo ou errado? Tem opinião que não acaba mais, mas não dá conta da vida. Não tem fruto nenhum. E nós precisamos olhar para nós com lucidez. Não adianta, como eu disse, não adianta a gente olhar e falar assim, eu asso, eu frito, opa, vamos olhar onde eu estou. Eu quero assar, eu quero fritar, eu quero cozinhar, então eu preciso mudar. Porque ainda eu não asso, frito, cozinho, chuleio, caseio, prego botão, isso é só na teoria. A hora que eu estiver fazendo tudo isso, aí, enfim. Então, eu quero que você pegue essa mensagem, porque eu fiquei pensando hoje, né? Eu assistindo aquilo, eu pensei, Senhor, que coisa gloriosa. Meu Deus, se a intenção, só o pensamento, as palavras podem produzir coisas tão extraordinárias numa água, sem o contato com ela, sem o contato, só de falar, o que não produz em nós. O que não produz em nós. E você sabe o que o cientista disse ainda? Que ele começou, inclusive, a fazer essa experiência com pessoas doentes. Porque se há água no corpo, muitos foram curados. Muitos foram curados. Com as palavras, com as declarações. Quanta coisa você almeja viver, quanta coisa você deseja viver. Que ano espetacular você almeja. Como é que você almeja, como é que você visualiza você encerrando esse ano? É com um conjunto de coisas, nós estamos em uma reunião. Saudável, com a saúde muito melhor do que você começou. O que nós fizemos ontem aqui, ó? Casamentos, fechar as brechas, acertar o que precisa ser acertado. Quem não se batizou, desce as águas do batismo agora domingo. Fica no meio do caminho não. Acerta a tua vida. Fica com brecha não. Fechar as brechas, os casais fechando as brechas, os que não são batizados se batizarem, os solteiros. O que nós orientamos os solteiros? Não se envolvam em julgo desigual, não se metam em julgo desigual, não fica se metendo em relacionamento furado, ficando aqui, ficando ali, não joga a tua bênção fora, busca de Deus, espera um homem de Deus, ore pelo homem de Deus, Deus vai preparar para você um homem de Deus. Você quer uma vida gloriosa, uma vida espetacular, uma vida abençoada, então nós precisamos ter atitude
de quem realmente está determinado a viver essa vida. Tem gente, como eu disse, tem gente contando com a sorte. Nós não estamos contando com a sorte, nós estamos contando com a fé, nós estamos seguindo um manual de vida, nós estamos fazendo um bom plantio, plantando uma boa semente. Quando você planta na certeza que você vai colher. Amém? É o ano, é para chegar lá, e olhar para trás e falar assim, meu Deus, que coisa gloriosa, quanta evolução, quantas mudanças aconteceram na minha vida esse ano, meu Deus, eu cresci esse ano, o que eu não cresci em 5, em 10 anos, nossa, o que aconteceu na minha vida esse ano não aconteceu em anos. É possível, não é? Mas, então, não seja uma pessoa negligente, não seja uma pessoa preguiçosa espiritualmente. Cerca os muros da sua casa, da sua vida, em oração, tira as ervas daninhas, os espinheiros, acerta o que precisa ser acertado. Eu quero mudar minha maneira de pensar, minha maneira de falar, eu quero mudar minha crença. Por quê? Por que muita gente não pede? Por que muita gente não ora? Por que muita gente não faz? Porque não crê. Só que o que muitos não creem, tem outros vivendo. Nós fazemos parte do mesmo povo, o povo de Deus. Agora, se eu não acompanho, se eu não caminho junto, se eu não caminho na fé, eu não consigo falar nem a mesma língua. E se você não fala a mesma língua, talvez um está falando um vocabulário usando um linguajar que traz vida, outro está usando um linguajar que traz morte, acabamos de ver. Uns usando um linguajar que traz vida, que traz bênção, avançam a vida. Outros usando um linguajar que está trazendo só desgraça, destruição para a vida. E nós fazemos parte do mesmo povo. E eu quero dizer uma coisa para você, não é o fato de você estar na igreja, se você não quiser mudar, você passa anos aqui dentro e a sua vida não muda. Sabe por quê? Porque você não muda. Você passa anos aqui dentro, continua a mesma pessoa cabeça dura, a mesma pessoa medíocre, a mesma pessoa que crê errado, fala errado, pensa errado, crítica, acha defeito em tudo quanto é lugar, acha defeito, procura defeito em você, não procura nos lugares e nem nos outros não. Esse é o ponto de partida. Eu não tenho que dar conta da vida de ninguém, eu tenho que dar conta da minha. Então eu tenho que procurar na vida dos outros, ou eu tenho que procurar em mim? Está entendendo o que eu quero dizer? Eu estou te ensinando algo para mudar a tua vida. Porque se eu ficar olhando, mas o outro também, eu não quero saber o que o outro tem de sonho, eu não quero saber o que o outro tem de projeto, eu tenho sonhos, talvez ele pouco se importa com a vida dele, agora eu se importo, eu só tenho essa, eu não quero passar por essa vida despercebido, eu não quero viver numa vida desgraçada, abaixo da miséria, da vergonha, da humilhação, não, quero viver uma vida gloriosa, uma vida espetacular. Às vezes a gente olha para o outro e fala assim, mas o outro estava, não quero saber dele não. Talvez ele não dá valor na vida dele, eu dou na minha. Ele não ama a família dele, eu amo a minha. Eu sei o que eu quero para os meus, e o que eu quero para a minha família eu tenho que plantar, e tenho que semear na vida deles. Está entendendo o que eu quero dizer? Aí é muito fácil a pessoa falar, vem lá, 20 cidade conquistada. Mas por que você não nos chamou? Não chamou, te chamei, rapaz. Te chamei, você não veio. Quantas pessoas que Deus tem chamado para um propósito maior? Quantas pessoas Deus tem chamado para um projeto de vida maior? Para se envolver com projetos saudáveis, para se envolver com coisas maiores, não com coisas baixas, coisas que não vai acrescentar nada na vida. A vida está passando. Quanto tempo? Eu não tenho tempo. É como nós falamos ontem, corta o WhatsApp, sai do Facebook, sai da televisão, sai da Netflix e vai ver se você não tem tempo. Nós temos tempo para investir naquilo que vai trazer crescimento, tempo naquilo que vai trazer conhecimento, tempo para fortalecer e desenvolver a nossa fé, o nosso relacionamento com Deus, tempo para me tornar perito no que eu faço. Temos. Se a gente parar com muita lucidez e refletir profundamente, nós vamos descobrir que nós temos muito tempo para fazer muita coisa que nós não estamos. A preguiça ou a falta de foco não nos deixa fazer.
Eu falo dessa forma. O senhor está bravo? Não, não estou não. Não estou não. Quando eu falo dessa forma, é porque eu quero que isso entre em você. Porque você é responsável pela mudança da sua vida. Viu? Você é responsável pela mudança. Ninguém vai lutar. Se você não lutar por você, ninguém vai lutar. Se você não lutar pelos seus sonhos, ninguém vai lutar. Nós estamos lutando juntos. Nós não estamos mandando você fazer nada. Nós estamos fazendo juntos. Juntos. Nada nessa vida é fácil. Nada nessa vida é fácil. Só que, quando nós estamos dispostos, quando nós ouvimos Deus falando conosco, nós estamos ouvindo Deus falando conosco, Deus nos ensinando o que fazer, Deus mostrando através de uma série de coisas o que Ele tem para nós. Agora, nós não podemos deixar passar. Seu corpo está produzindo cristais? Ou seu corpo está produzindo perfume? Ou está apodrecendo? O arroz apodreceu, o outro ficou perfumado, maravilhoso, cheiroso. A água produzindo cristais maravilhosos, outras com palavras negativas, não produzindo nada, produzindo coisas ruins. E até a água que não é de fonte natural, que não produzia, produziu através do pensamento. Do pensamento positivo. Então imagine quanta coisa boa, né? Quando nós pensamos, quando nós falamos, nós esperamos, nós profetizamos, nós declaramos, quanta coisa boa não está acontecendo no mundo espiritual, porque ele está lá, ele sabe o que acontece, só não tem como explicar. Eles tentam dizer que são as vibrações da água, as vibrações das palavras, eles tentam dizer isso. Mas em nossas palavras há poder. Somente a palavra do Senhor na nossa boca, mais poder ainda. Amém? Pega o teu propósito, fale com Deus, apresente a Deus. E aí, já se inscreveu? Não? Então inscreva-se e receba uma notificação a cada novo vídeo. Deus abençoe.